Boa noite, Radical. De novo. Vocês já devem estar enjoando da minha cara. E aí, tudo bem com vocês? Quem veio com o papai hoje? Levanta a mão, pessoal. Vocês estão com sono, estão com frio, estão assistindo o jogo do Fortaleza? Meu pai foi assistir o jogo do Fortaleza, mas eu almocei com ele hoje. Bom, a gente está vivendo essa série dos encontros de paz. E hoje a gente vai falar sobre mais um assunto, né? Sobre mais um dos encontros de Jesus. Os encontros de paz foram encontros que Jesus teve, e a gente está relatando ele, pegando os relatos do livro de João. E... só um minuto. Bom, como discípulos de Jesus, o nosso objetivo é levar esses encontros para o mundo. A gente está vivendo um movimento, eu não sei se vocês perceberam, mas a nossa igreja está cada vez mais cheia, tem cada vez mais pessoas conhecendo Jesus, e isso é um sinal da volta dele. Quem aqui chegou na IBC nos últimos 12 meses? Chegou na IBC ou aceitou Jesus nos últimos 12 meses? Bastante gente. Esse é um movimento que vem acontecendo desde o Juntos, quando muita gente conheceu Jesus por causa dos movimentos que a igreja fez. A igreja saiu do terreno, do limite do terreno, e foi pregar a palavra de Deus fora daqui, que é o que a gente tem que fazer. E, bom, esse é o nosso objetivo. Tem essa vinda de pessoas em massa, é um sinal de que o Espírito Santo está falando, está no coração e está agindo em muita gente. Então tem que haver quem pregue. Romanos 10 fala: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformaos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Como que as pessoas vão conhecer Jesus se a gente não falar? E é isso que Deus está chamando a gente para fazer agora. Esse movimento é muito claro. E nós que carregamos essa mensagem, nós que carregamos o reino de Deus, temos a obrigação de falar isso para as outras pessoas. A nossa igreja entende isso através da visão dos nossos pastores e de tudo que está acontecendo. E eu não sei se alguém aqui abre, às vezes, procura, mas sai um material no site da IBC, na página do Mais Bíblia, que tem sobre os encontros de paz. Tem lá um material para facilitador e um material para quem está participando. Então, esse é um convite. Deus está colocando o material nas nossas mãos para que a gente chame pessoas e fale de Jesus, anuncie essas boas notícias e leve aqueles que são dele a crer, a declará-lo como Senhor e Salvador. Bom, no último domingo a gente falou sobre o encontro de Jesus com a mulher adúltera, né? E o encontro de Jesus com ela foi um claro sinal de que Jesus tinha vindo para mudar tudo. Eles seguiam o panorama da lei, o que já acontecia naquele momento, e de repente vem Jesus e quebra tudo. E os mestres da lei o rejeitam, mas eles não conseguem responder Jesus, porque Jesus carrega a verdade. Não sei se vocês lembram, os que estavam aqui, que eles querem colocar Jesus numa sinuca de bico. Eu não sei se vocês sabem, mas pela lei de Roma, os judeus não eram permitidos a apedrejar pessoas. Mas pela lei judaica, quem estivesse em pecado seria apedrejado. E aí Jesus vai lá e quebra tudo. Ele fala que quem estivesse sem pecado que atire a primeira pedra. Então ele quebra o panorama social que o pecado tinha criado, colocando uns acima dos outros. Isso não existe. E a sequência disso é que os fariseus vão embora, os mestres da lei vão embora, e Jesus fica só com a mulher adúltera, e naquele momento ele poderia ter apedrejado ela, pela lei judaica. Mas Jesus, mais uma vez, faz aquilo que ele veio para fazer. Ele exerce graça, porque Jesus veio cheio de graça e de verdade. E aquela mulher é redimida. Ela é perdoada. Ele disse: vá e não peques mais. E é isso que acontece comigo e com você.
Nós entendemos o nosso pecado, nós entendemos a nossa iniquidade, a gente sabe que não tem o que fazer, mas Jesus vem e diz, você está perdoado, vai, não peques mais. Bom, quero te convidar agora a abrir a tua Bíblia em João, capítulo 9, se estiver aí com Bíblia. Inclusive, quem for o dono dessa Bíblia, está no Achados e Perdidos, tá? Só ir na Central Radical que eles devolvem para você. Olha aí a Bíblia da pessoa do seu lado, se você tiver sem Bíblia, não tiver nem no celular, nem de papel. Vamos exercer igreja. Quem não conseguir acompanhar por aí, acompanha que vai estar aqui na tela também, tá, galera? Vou orar. Pai Santo, Deus de graça, nós estamos aqui mais uma noite reunidos para conhecer a respeito do Senhor, Senhor. Então, faz o Teu nome mais santificado no nosso meio. Faz com que o Teu nome seja temido e respeitado, Senhor, diante dos homens. Manifesta que o Teu reino no nosso meio e a Tua vontade. O Senhor nos trouxe até aqui e eu tenho certeza que o Senhor não faz coisas em vão. O Senhor é um Deus de verdade, um Deus de propósito, um Deus de promessa e um Deus de amor. Então eu tenho certeza que foi porque o Senhor ama os que estão aqui, que o Senhor os trouxe até aqui, Senhor. Então fala as Tuas palavras. Nos dá aquilo que o Senhor quer dar, Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor quer trazer um espírito de intrepidez, um espírito de coragem, para que a gente possa anunciar a Tua mensagem. Então nos faz anunciar a Tua mensagem, Senhor. Coloca isso nos nossos corações. Porque é como diz a Tua palavra. Como muitos crerão se não há quem pregue? Então coloca no nosso coração o espírito que o Senhor colocou no coração dos profetas, Senhor. Nós estamos aqui para Ti, Senhor. Nos faz falar a respeito da Tua palavra e anunciar as Tuas boas notícias. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos começar a leitura. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Disse Jesus: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse: Vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: Não é este o homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: Não, apenas se parece com ele. Mas ele próprio insistia: Sou eu mesmo. Então como foram abertos os seus olhos? Perguntaram para ele, né? Ele respondeu: O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Tá, a gente vai parar por aqui a primeira parte, tá? Alguém aqui tem algum amigo cego ou deficiente físico? Pode levantar a mão se você quiser. Tem? Pode ser qualquer deficiência física. Bom, eu tenho certeza que vocês já perceberam que as pessoas têm algumas dificuldades. A gente está em 2023, século 21, e uma crescente de tecnologia absurda. Muitas pautas sociais que defendem os direitos para essas pessoas para que a gente possa ter algo mais linear. Mas, ainda assim, existem muitas dificuldades. É mais difícil em questões de acesso, em questões de preconceito, em questões de inclusão. E agora, se em 2023 isso já é difícil, imagina 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, além de existir dificuldade nesse acesso à tecnologia, uma forma de ser mais bem atendido, ainda existia a questão do preconceito cultural. Porque algumas religiões, inclusive
judaica aparentemente, insistiam que isso era resultado do pecado das pessoas. Então, se hoje é difícil para esse homem, era uma vida quase impossível. E, bom, existia essa visão de que o pecado era hereditário e por isso algumas pessoas pagavam por ele dessa forma. E essa visão era muito restritiva, né? Nós, humanos, a sociedade no geral tem essa facilidade de colocar restrições nas coisas. Dizer que uma coisa acontece por causa de outra. E bom, aqui os discípulos de Jesus chegaram para ele e perguntaram: Mestre, quem foi que pecou? Foram os pais ou ele? Falando desse modo, você dá a entender que ou foi um ou outro. Mas a resposta de Jesus, mais uma vez, cheio de graça e de verdade, ele diz que não foi nenhum nem outro. Ele quebra essa restritividade, essa criação de um preconceito. Ele diz: nenhum deles pecou, nem os pais, nem ele. Mas isso acontece para que a glória de Deus se manifeste. Então, no versículo 5, Jesus diz: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus já quebrou essa barreira nesse momento, porque eles esperavam uma resposta como essa. Aliás, não como a que ele deu, mas uma resposta que teria sido algum dos dois, ou os pais ou ele. Mas Jesus quebra essa expectativa e diz: não foi nenhum nem outro, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse. Então, ele desconstrói essa falácia e diz: eu sou a luz do mundo. Domingo passado, a gente já falou sobre isso mais uma vez. Jesus foi o único homem e é o único capaz de cumprir completamente a lei. Jesus foi o único que não pecou nem contra os homens, nem contra Deus. Então, quando ele diz que é a luz, a gente entende pelo modo como entendemos aqui. Quando está tudo escuro, provavelmente a gente não enxerga direito. Mas Jesus é a luz do mundo. Quando Jesus se declara como a luz do mundo, ele diz duas coisas. A primeira é que ele é o único caminho para o Pai. Então, o modo como Jesus viveu é o único modo reto diante de Deus para se viver. Jesus é o nosso exemplo. Mas a outra parte é que Jesus é a luz no sentido de nos tirar da escuridão. Também para iluminar o caminho. Mas por causa do pecado, nós não temos mais acesso a esse caminho. Então, nós nos tornamos nulos. A Bíblia fala que em Romanos 1, que Deus entregou os homens ao seu pecado. E por causa disso, tudo o que aconteceu. Guerras, morte, destruição. Então, a gente sabe do que a gente é capaz. Deus permitiu que os homens vivessem da forma como queriam. E a gente tem essa sociedade desregrada, disforme. E a única forma de sair disso, de se reconectar com Deus, para que volte tudo a ficar linear, é por meio de Jesus. Então Jesus é a luz do mundo das duas formas. E aqui ele está dizendo que aquele homem ele não era deficiente simplesmente por causa do pecado. Mas para que a glória de Deus se manifestasse nele. E, bom, a glória de Deus se manifesta naquele momento. Jesus faz uma coisa ali, ele cospe no chão, mistura com o dedo, passa nos olhos do homem e manda ele se lavar. Alguém aqui sabe dizer por que ele fez isso? Também não tem a menor ideia o que tem a ver lama com cuspe, passar no olho e a pessoa voltar a ver. Mas o que Jesus faz naquele momento é um milagre. Um milagre que cura aquele homem. Mas os homens não são capazes de realizar milagres. Então, o que Jesus faz naquele momento é manifestar a glória de Deus. Porque existem duas formas de manifestar a glória de Deus através da dificuldade. Na verdade, devem existir várias, mas eu consigo visualizar essas duas melhor. A primeira delas é através da gratidão. Porque nós entendemos que apesar das dificuldades, nós temos um Deus de promessa que nos salvou de tudo aquilo que nos levaria para o inferno, que nos levaria para a morte. E a segunda forma é através da cura, que é o que Jesus faz nesse momento. Então, quando Jesus faz isso, ele manifesta a glória de Deus em si mesmo.
E aí ele faz jus ao que ele declarou antes, que ele é a luz do mundo. Jesus mostra a glória de Deus e se mostra como o próprio Deus. Jesus manda aquele cara ir se lavar no tanque de Siloé. Para quem não sabe, nessa parte aqui, Jesus está chegando nessa cidade e ele chega nessa cidade para ir para a festa dos tabernáculos, que é uma das 3 festas, se não me engano são 3, que são as principais do povo judeu. E ele chega, cura esse homem num sábado e manda ele se lavar. E bom, como ia acontecer a festa dos tabernáculos, as pessoas iam para o templo. E algumas pessoas, os peregrinos, digamos assim, passavam por ali, enchiam baldes e levavam lá para o templo. Então ali estava um fuzuê danado, tinha um bocado de gente enchendo balde para levar para encher o tanque no templo. E Jesus manda aquele cara se lavar naquele lugar. E aí o milagre acontece diante dos homens. Então a glória de Deus se manifesta no meio dos homens. Bom, eu vou dar continuidade aqui no texto. Tá? A partir do verso 12. Eles lhe perguntaram: onde está esse homem? Não sei, disse ele. Então, aqui o povo perguntaram onde é que estava Jesus, porque eles estavam em choque. E é isso que acontece quando acontece um milagre. Quando algo muito inesperado acontece, a gente se pergunta: rapaz, como é que isso aconteceu? Não, foi tal pessoa que fez isso aqui. Um homem chamado Jesus. E eles perguntaram: onde é que está esse homem que faz essas coisas? E aí, como o homem disse que não sabia, eles disseram: rapaz, vamos perguntar para o pastor, então. E aí eles levaram o homem, o cego de nascença, para os mestres da lei. Continuando, levaram aos fariseus, aqui é o verso 13, tá? Levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Então os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperara a vista? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? E houve divisão entre eles. Dizem que mesmo mediante o milagre, os fariseus insistiam em dizer que ele não podia ter feito isso porque era sábado. Deixa eu voltar aqui para o texto. Tornaram, pois, a perguntar ao cego: que diz você a respeito dele? Foram seus olhos que ele abriu. O homem respondeu: ele é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: é este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem e falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Ser expulso da sinagoga aqui seria ser expulso da congregação. Eles não sairiam só daquela sinagoga, mas na verdade era como se eles fossem expulsos ou excomungados do povo judeu. E os pais deles tiveram medo disso. Então eles disseram: pergunta para ele, é ele que sabe. Pela segunda vez, chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: para a glória de Deus, diga a verdade. Sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei: eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que lhe fez ele? Como lhe abriu os olhos? Eu acho interessante olhar para essa parte do texto porque esse cara era cego de nascença. Então o motivo não fica muito claro, mas existia alguma deficiência nos olhos dele. No momento que Jesus passa os dedos lá com a terra e com a saliva, aquilo que não existia, então, talvez a formação do globo ocular, os nervos, a retina, talvez não tivesse nada disso, e no momento que Jesus vai lá, passa e manda ele se lavar, aquilo surge. Ele respondeu: já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram: discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés. Mas quanto a esse homem, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário.
Vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve um homem que teme e pratica a sua vontade. Esse homem acabou de ver o milagre e ele já está fazendo aquilo que a gente já devia estar fazendo. Ele já está pregando a palavra. E a gente vê que isso é parte do processo de conversão dele, porque primeiro ele declara Jesus como um homem e depois como um profeta. E aí o texto continua. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas ouve o homem que teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia ter feito coisa alguma. Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado. Como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Bom, os fariseus viram e tiveram constatado por testemunhas que havia acontecido ali um milagre. Um cego de nascença havia sido curado. Mas eles não atentaram por isso. Na verdade, o único trabalho que eles queriam fazer nesse momento era o trabalho de fiscal. Isso acontece porque, na verdade, eles estavam presos à lei dos homens. A lei pelo próprio cumprimento da lei, e não pelo seu propósito, que é tirar o mal do meio do povo e aproximar o povo de Deus. Isso aconteceu porque eles eram incrédulos e o coração deles estava rígido. Mas é fato que só Deus pode realizar milagres. E aí, como o cego fala, só um homem temente a Deus é ouvido por Deus. A Bíblia fala sobre a oração do justo, né? Às vezes já me aconteceu de alguns amigos olharem para mim e dizerem: cara, ora aí por mim e tal. E eu não estou dizendo que eu sou justo, tá? Normalmente eu olho para eles e falo: mas ora tu, Deus que me ouve, eu ouvo vocês também. Eu sou pecador do mesmo jeito. Mas eles não atentaram por isso. Na verdade, eles estavam focados naquilo que eles podiam usar para fazer alguma coisa. Às vezes a gente fica nessa inércia e acaba caindo no pecado porque não contempla a glória de Deus. E aqui os fariseus queriam anular a glória de Deus pelo preceito. Eles foram movidos e receberam a lei passando pelo deserto através de milagres. O mar vermelho se abriu e Deus conduziu eles com uma nuvem de dia, porque era muito quente, e de noite com um pilar. Então, por meio de milagres, Deus conduziu o seu povo e em seguida entregou a lei para que eles ficassem de bem com ele. Mas eles não atentavam por isso. Na verdade, a atenção deles estava em cumprir um preceito. E se Deus se manifestasse de novo, era muito provável que aquilo que eles usavam para se gloriar ficasse de lado. Na verdade, esses homens não estavam muito focados naquilo que era de Deus. Na verdade, eles estavam focados na glória do homem. Eles queriam dizer que eles eram os mestres da lei e tinham feito algo naquele momento, que eles faziam parte de um clube, talvez, que era muito restrito, era caro para ser fariseu nesse momento, e, bom, eles queriam que aquilo continuasse. E o que esses fariseus faziam não é muito diferente do que alguns de nós fazemos hoje. Alguns de nós, na verdade, estamos aqui assistindo uma pregação, assistindo um culto, a gente vem no domingo e a gente está acomodado nisso. A gente acha que a gente está aqui, a gente está nesse lugar e a gente já está salvo. E aí quem está lá fora que se exploda, né? A gente fica tomado por essa inércia, por esse comodismo e preso a uma suposta lei. Eu já creio, então eu já sou salvo. E existe a outra face também, que seria a religiosidade gospel, que provavelmente era o que os fariseus viam naquele momento. Eles queriam anular a glória de Deus pelo preceito. Deus que já tinha exercido graça conosco desde o início dos tempos, mas eles preferiam insistir no legalismo e em acusar o pecado. Então, eles queriam anular a glória de Deus. E, bom, esses são sinais de pessoas que buscam uma glória própria. E a Bíblia fala que esses que estão, mas estão estagnados, Deus vai vomitá-los no fim dos tempos. Apocalipse 3, 15 e 16 fala que conheço as suas obras.
Aqui ele falando para a igreja de Laodiceia, mas isso é facilmente aplicável a cada um de nós. Conheça as suas obras, sei que você não é nem frio, nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. É melhor você declarar, eu creio ou não creio. Mas se você crê, creia de fato e faça alguma coisa a respeito. Porque a fé, ela é uma certeza, e a certeza, ela produz ação. Ninguém aqui fica inerte na certeza de saber que uma desgraça estava para acontecer. E é o que tem acontecido com alguns de nós. Nós estamos vendo pessoas morrendo por causa do pecado e a gente não declara a glória de Deus. Porque a gente já está aqui de boa. Tive um nosso amigo na escola que é viciado em pornografia, em falar palavrão, em xingar. E a gente sabe que isso leva para a morte, como levou a mulher samaritana. No domingo passado a gente falou sobre a mulher samaritana, não. A mulher adúltera, que toma decisões de morte. E a gente prefere olhar e condenar, dizendo, esse aí vai para o inferno, do que ir lá, exercer graça, pregar a palavra e levar pecadores ao arrependimento. O Espírito Santo está em cada um de nós aqui. A gente tem autoridade para pregar a palavra de Deus. Mas a gente permanece da mesma forma. E a Bíblia fala que esses vão ser vomitados por Deus. Dando sequência para o texto, a partir do versículo 35, tá? Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor? Para que nele creia. Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. Esse homem era judeu. E os judeus, desde o início, eles são, desde a infância, você pode ver aí na internet, dizer que algumas crianças, até os 12 anos, já sabem o Pentateuco inteiro decorado. E esse homem conhecia o Shema. Está lá em Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 4, que fala, ouça, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Nesse momento, o que esse homem faz é uma coisa que, quando a gente olha, a gente acha que é muito natural, porque a gente já conhece Jesus. Alguns de nós aqui já conhecemos Jesus. Mas em Israel, a idolatria era um pecado extremamente condenável. A gente vê que durante o Antigo Testamento, se já tiver parado para ler, em diversos momentos, Deus interfere na história e fala, vocês vão ser destruídos porque vocês idolatram. Porque vocês trocam a minha glória, a glória do Deus real, por deuses falsos. Inclusive em Jeremias, tem uma porrada muito grande onde ele fala que as outras nações não trocam o Deus deles, eles nem são deuses de verdade. E vocês fazem isso, então isso traz uma iniquidade absurda. A idolatria é um pecado que produz nojo em Deus e faz com que coisas como aconteceu em Sodoma e Gomorra aconteçam. Mas esse homem, ele era um judeu de verdade. Ele conhecia a lei. E ele conhecia o Shema. E ele olha para Jesus e o adora. Nesse momento, esse homem entende que Jesus é aquele pelo qual eles esperavam. A história de Israel é uma história que ela vai numa crescente. O povo é liberto da escravidão em Gênesis, né, no Egito. Acontece o êxodo, então eles recebem uma terra que tinha sido prometida muito tempo atrás para os antepassados deles. E eles chegam até Davi. O governo de Davi, eu acredito que seja o ápice do momento de adoração ao Senhor na história de Israel, porque Davi acaba com a idolatria no meio do povo. E de repente, os reis seguintes fazem com que Israel entre em decadência. E por causa do pecado de Israel, eles são levados para vários cativeiros. Eles perdem guerras para os assírios e são escravizados, depois para os babilônios, para diversos povos até chegar em Roma. Então, o Messias para eles seria tudo o que eles esperavam. Era a resposta para todos os problemas. Era o momento em que eles seriam libertos do pecado. Está dormindo aí? O momento que eles seriam libertos do pecado, não do pecado, mas daquela escravidão. E nesse momento, ele olha para Jesus e entende que Jesus era esse homem. Só que ele entende que a libertação que Jesus traz
não é da guerra ou do cativeiro, mas da morte pelo pecado e de toda dor que existe. Você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse: Senhor, eu creio. E o adorou. Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: acaso nós também somos cegos? Isso aqui tem um detalhe nesse momento. Enquanto esse homem fala com Jesus, ele acabou de ser expulso da sinagoga, e Jesus sabe que ele foi expulso, então ele vai lá e fala com ele. Então eles estão no meio de muita gente. E esse homem, apesar de todo o povo estar ali, ele se ajoelha e adora Jesus. Isso é uma declaração pública de fé. Tanto que alguns fariseus ouviram. O que esse homem fez é o que nós devemos fazer. Declarar a glória de Deus nos meios. E aqui fala que Jesus veio para julgamento. Como assim veio para julgamento? Ele fala, né? Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo que os que estão isolados, estão em trevas, recebem luz, e agora eles conhecem a verdade. Mas tem alguns outros que o veem ele realizar milagres, entendem que só Deus realiza milagres, mas insistem. E agora esses que antes viam, não veem. E eu quero deixar aqui uma pergunta com vocês. Nós somos cegos ou já conseguimos ver a luz? Galera, eu não sei o que vocês acham que é a pregação. Não sei se alguns pensam que é só o script do culto, que tem que ter, a pai e a mãe falou que é louvor, palavra, depois louvor de novo, e aí você vai embora, vai para a pizzaria, vai para casa, sei lá. Mas o que a gente está falando aqui é uma coisa muito séria. Isso aqui não é uma brincadeira. O Espírito Santo ele traz essa leveza para essa mensagem, mas nós estamos aqui há muito tempo. Vocês veem, a nossa igreja tem muitos anos, se não me engano foi em 52 que começou. E tudo que a gente falou até hoje foi que nós estamos condenados e só podemos ser salvos por Jesus. A gente não está falando aqui de uma topada ou de ficar fora de um clube. A gente está falando de morte de verdade. A gente está dizendo que as pessoas que não conhecem Jesus vão perecer. Elas vão morrer e vão para um inferno que não é temporário. Não vai passar, não vai ser só um castigozinho. Ele é para sempre. Vocês entendem isso? Quando alguém sobe num palco, num púlpito, seja lá, seja aqui, seja em qualquer lugar, numa praça, num ônibus, essa pessoa está tendo uma atitude desesperada. E é isso que nós devíamos estar fazendo. Porque as pessoas estão de fato morrendo. O Espírito Santo está aí, agindo nas pessoas e agindo em cada um de nós. E alguns de nós não fazemos nada. É como, sei lá, olhar para um bebê no chão, você vê que algo vai cair em cima dele, e se algo cair em cima de um bebê, é morte. E você fica estagnado. E é disso que nós falamos aqui. Isso começou 2000 anos atrás e até hoje a gente fala a mesma coisa. Pessoas morreram por causa disso. Pessoas morrem hoje por causa disso. No Oriente Médio tem caras pregando a palavra e para cada pessoa que se converte ele tem 10 anos de prisão. Isso é muito sério. Você já pensou nisso? Já parou para pensar que tem uma pessoa que você ama, que não conhece Jesus, e por causa disso essa pessoa está morrendo, e a gente permanece estagnado? Eu creio que essa é a cegueira da sociedade de hoje. Nós somos mornos. E Deus já disse que Ele vai fazer acontecer.
E um das travessias, são duas, onde o mar se abre, o povo põe o pé molha e depois ele se abre. E é isso que Deus está dizendo nesse momento. Vão, preguem a palavra e eu trarei os meus. Isso aconteceu claramente diante dos nossos olhos. Milagres aconteceram. Eu não sei se alguém aqui conhece a irmã do Daniel Marques. Ela é uma moça e ela sofreu um acidente, eu não sei exatamente a história, mas ela não andava. E um dia a gente viu ela andando aqui na igreja. Quem aqui não conhece a família do Dário e conhece a história dele, que ele faz questão de enfatizar sempre que ele prega, ele fala de tudo o que aconteceu. Os problemas com drogas e como isso destruiu a família dele naquele momento e como Deus foi lá e reconstruiu. Você acha que se você presenciasse um milagre como esse, você anunciaria? Tem vários milagres acontecendo na nossa frente. Por que a gente não começou a falar disso ainda? Deus tem provido de formas incríveis. Tem usado homens de Deus, produziu um material que está lá no site do Mais Bíblia, está de acesso público, qualquer pessoa pode acessar. O que falta para a gente falar de Jesus para alguém, fazer aquele apelo que aqui e lá na tenda acontecem? O que te impede de aceitar Jesus hoje? Quando a gente entende, a banda se quiser já pode vir, tá? Quando a gente entende a nossa cegueira espiritual, é que a gente pode ver a verdadeira luz. Eu não quero que você faça isso por causa do que eu estou falando, se você gostou da pregação ou não, mas eu quero que você reflita nisso. Eu vi milagres acontecendo, eu sei que essa é uma verdade muito real, isso é muito mais forte, muito mais importante do que qualquer coisa que já aconteceu ou que está acontecendo. E aí, o que Deus está te dizendo? E o que você vai fazer a respeito disso? Te desafiar a refletir nisso essa semana, tá bom? Queria pedir para vocês ficarem de pé para a gente poder orar. Um clima meio pesado aqui. Pai Santo, o Senhor está aqui, Senhor. Não por causa de nenhum de nós, não por causa do louvor, mas porque o Senhor é um Deus de promessa e o Senhor manifesta a sua glória. Te pedimos aqui no começo, Senhor, faz mais santo o teu nome, Senhor. E se estamos incrédulos e não falamos a teu respeito, então a gente não tem respeito pelo teu nome. Porque o Senhor é soberano e deu uma ordem para a gente. Então eu te peço, Senhor, que santifique o teu nome mais ainda no nosso meio, Senhor. Nos faz entender que o Senhor é um Deus soberano. O Senhor é um Deus de graça, um Deus de misericórdia e também é um Deus de justiça. Manifesta, Senhor, o teu reino através das nossas vidas. Não nos deixa ficar estagnados, mas nos faz declarar a tua mensagem, Senhor. Falar a respeito daquilo que o Senhor já fez, daquilo que o Senhor ainda vai fazer, e que apesar de tudo que a gente fez de errado, o Senhor trouxe boas notícias. Manifesta, Senhor, o teu reino está em cada um de nós. Assim como o profeta Jeremias não conseguia ficar calado por mais que ele quisesse, nos faz anunciar a tua mensagem de uma forma real, Senhor, tratando isso como algo real. O Senhor é bom e manifestou o teu Filho entre os homens. Deus se fez homem
para que fôssemos salvos e voltássemos para Ti, Senhor. Nos faz falar a respeito disso e não nos permite estar estagnados. Faz a Tua vontade, Senhor. Continua provendo, nós te pedimos que continue provendo, para que a gente fale da Tua mensagem, Senhor, mas prover aquilo que é da Tua vontade. Não há tempo a perder. Não havia tempo para perder 2000 anos atrás, e hoje temos menos tempo ainda, Senhor. Então nos faz anunciar as Tuas boas notícias, de que o Senhor manifesta a graça, perdoa os nossos pecados e redime o pecador e traz para perto de Ti, porque o Senhor nos ama. Foi isso que Jesus fez nos seus vários encontros e continua fazendo em cada um de nós. Então nos faz falar a respeito da Tua mensagem, Senhor, e traz os Teus para Te conhecerem. Nos abençoa, nos faz abandonar o pecado e nos manter na busca pelo Senhor. Porque a gente sabe que quando a gente faz o que a gente quer, a gente permanece no pecado. Mas quando a gente busca o Senhor, coisas verdadeiramente boas acontecem, Senhor. Traz os nossos irmãos para estarem Te louvando na glória junto conosco, Senhor. E nos usa para isso, para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus, amém.